Olá, o grito que ainda ecoa porque está presente no nosso cotidiano essa relação profunda que a gente tem com Portugal e com os portugueses. E a intenção desse projeto é exatamente essa, é fugir um pouco dessa controvérsia de se foi independência, se não foi, se nós somos independentes, se não somos. Da mesma maneira que tem essa discussão se o Brasil foi descoberto, não foi descoberto. Enfim, essas discussões históricas e políticas e todas as camadas que envolvem o bicentenário, quer dizer, o bicentenário propriamente não, a própria independência. Isso que me interessava trabalhar nesse Um Grito que ainda ecoa, que na verdade é só o início de uma proposta, de um estudo que eu tenho feito, né, venho fazendo, para exatamente trabalhar essas questões de mitos, essas questões de revisionismos históricos. Enfim, o grito que ainda ecoa, que eu chamo de o rascunho de uma não história no nosso e-book que eu produzi para esse trabalho, ele vai passear. Eu saí por aqui, pelo estado do Rio, aqui na cidade do Rio de Janeiro, depois fui lá para Petrópolis e cheguei a São Paulo. E assim fui andando em busca de imagens de monumentos da casa, Palácio de Petrópolis, o Museu do Ipiranga, enfim, são trabalhos que são espaços, são monumentos, são símbolos que remetem a essa nossa não independência no sentido amplo da palavra de Portugal, embora o Brasil seja um país independente e seja um país, uma república federativa, sem nenhum vínculo formal com Portugal. Já podeis da pátria, filhos, ver contente a mãe gentil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, onde vá, temos serviço, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Apesar do projeto, a proposta falar da busca de referências da independência no estado do Rio de Janeiro, não podia deixar de ir a São Paulo, né, no lugar mesmo, no Riacho do Ipiranga. Riacho na época, hoje é um esgoto, um canal de esgoto a céu aberto, guarnecido simbolicamente por uma bandeira do Brasil tremulando a 27 metros de altura, uma coisa assim super importante e tal, mas é um rio de esgoto. Brava gente brasileira, onde vá, temos serviço, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Me interessava ir ao Museu do Ipiranga, mas para estar no local mesmo, né? Que a gente sabe que aquele quadro do Pedro Américo não tem nada a ver com a cena real do grito da independência. E hoje aquilo é um esgoto a céu aberto. E ainda assim,
Apesar disso, está lá guarnecido por uma bandeira do Brasil tremulando a 27 metros de altura, uma coisa colossal. E tem todo aquele projeto escultório, né? Muito bacana. Interessava também as caras e bocas que são retratadas nas esculturas, né? Nos monumentos, né? Assim, expressões, tal, aquelas coisas de pular caras e bocas mesmo, né? Enfim, essa é a tônica do grito que ainda ecoa. Parabéns, ó brasileiros, já tornaram varonil do universo entre as nações, resplandece a do Brasil. Do universo entre as nações, do universo entre as nações, resplandece a do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá de nos servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Obviamente que isso aqui não é o trabalho, né? Nem mesmo o e-book é o trabalho final. Nós estamos inaugurando uma proposta que fica bem claro isso na proposta do edital, né? A gente está começando um trabalho que vai longe, mas que graças a esse patrocínio da SESEC, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, me deu essa oportunidade de começar a desenvolver. Eu tinha que mostrar onde ele morou mesmo, né, na Quinta da Boa Vista e tal. E aí eu volto para o Rio de Janeiro e faço um passeio de drone, faço fotos na terra e tal, mostrando esse ambiente todo, né, onde ficou mesmo Dom Pedro. Ainda também nessa ideia de fazer essa relação dos prédios das esculturas com a presença da família real no Brasil, né? Outra curiosidade, não sei se é politicamente correto, mas eu achava que não podia passar em branco, era o fato de que a menos de 1 quilômetro da onde ele morava, né, e vivia com a dona Leopoldina, que é quem prepara tudo para ele gritar, né, porque afinal de contas ela já tinha assinado a independência e ele só confirmou lá no grito, pelo menos eu li isso nos livros de história. Enfim, ele faz a Casa da Marquesa. E aí eu saí dali, fui para a Casa da Marquesa e fiz questão de sair com o meu drone da Casa da Marquesa até a Quinta da Boa Vista de novo, para ver que era menos de 1 quilômetro, que na época o mato, né, talvez pudesse parecer um pouco mais distante, né? As distâncias eram feitas, percorrer esse quilômetro, era no meio de trilha, não sei, enfim. Fiz questão de fazer dali e ir lá para a Casa da Marquesa.
Outra cena que não poderia faltar num trabalho desse era o passo de onde ele, da sacada de onde ele deu o grito do como é parabéns de todos, felicidade geral da nação, diga ao povo que fico e tal. Então, do dia do fico, que já era um prenúncio da independência que não tinha muito jeito de não acontecer àquela altura do campeonato. Mas, enfim, isso já é uma discussão histórica que não é o que cabe aqui. O que cabe aqui, para mim, são esses marcos, essas situações, porque está até hoje lá o Paço. Já foi o Correios e Telégrafos, né? Hoje é um espaço cultural, faz parte da nossa paisagem. Para quem mora em Niterói e vai para o Rio de barca, passa por ali sempre. Então, isso está muito presente no imaginário da gente. A sacada, quando eu estava lá gravando com drone, buscando detalhes e tal, fotografando, as pessoas passavam e brincavam. Olha, como é para o bem de todos, diz que eu fico, hein? Ó, apesar de tudo, eu não fico, eu vou embora. Enfim, a gente estava lá trabalhando e sempre tinha alguém que passava e fazia alguma piadinha e tal. Teve até um professor lá de matemática que ficou discutindo lá que a gente estava dando muita atenção, que não merecia, enfim, fez lá um discurso político. Aconteceu de tudo, na quinta também teve isso, mas isso faz parte, isso é que é bacana, é isso que motiva o trabalho, são essas contradições todas da história e os personagens, né, as míticas que rolam, né, nesse processo todo. Curiosamente, é numa praça aqui do Rio de Janeiro, chamada Praça Tiradentes, que foi, entre parênteses também, eu vou botar tudo entre parênteses, porque eu não estou falando de história, eu não estou discutindo fato histórico, volto a insistir. Mas é anedótico o fato de que uma praça que tem o nome de Tiradentes seja uma praça onde é reverenciada a independência, é o monumento mais importante da independência do Brasil, com Dom Pedro no cavalo, com o documento da independência e tal, se chama Praça Tiradentes. Né? Tiradentes que, entre aspas, de novo, tentou fazer a independência, foi enforcado, esquartejado e tal, dá nome à praça onde se celebra a independência do Brasil. Quer dizer, não deixa de ser um fato, como tudo, né, nessa história da independência, né, toda essa história da relação com Portugal. Alguém pode perguntar assim, poxa, mas você foi a Petrópolis fazer lá o Dom Pedro II e tal? O Dom Pedro II reinou, o Dom Pedro I já tinha ido embora há muito tempo. O que tem o Dom Pedro II a ver com a independência? Não é o Dom Pedro II com a independência, eu não estou falando da independência, eu estou falando de um grito que ecoa até hoje, quer dizer, essas relações, o Museu Imperial lá em Petrópolis, faz parte do imaginário. Quase todos nós que somos aqui do estado do Rio, em algum momento na escola já fomos fazer visita ao museu, onde nós, crianças, tínhamos que andar pelos salões do museu com pantufas. Aquilo era uma história, né? A gente voltava, você ficava deslizando, escorregando naquele salão e tal.
isso tudo está ligado a esse momento da história do Brasil em que a gente, de uma forma ou de outra, independente ou não, a gente estava ligado à família, à nobreza portuguesa, né? Eu li muitos livros, né? Mas eu não cito bibliografia porque as leituras não servem como, como fundo do trabalho, ao contrário, né? Eu até uso as críticas à independência e tal, quer dizer, o que eu vi nos livros, para poder fazer uma crítica. Eu ouvi fados, muitos fados, Maria Malha, ouvi até o fado do Chico, fiquei ouvindo fados. E comecei a perceber até que tem muita semelhança nas músicas. Se você puser o Zeca Pagodinho para cantar o fado do jeito que ele canta os sambas dele, você não vai saber se está em Portugal ou se está no Brasil, se a música é portuguesa ou se é brasileira. Estou aqui no Museu Histórico para resgatar algumas imagens, lembranças do tempo do Império, do tempo de Dom Pedro I, Dom Pedro II, todo esse período da independência, independência ou morte, do grito que continuou ecoando com Dom Pedro II, depois até ainda no comecinho, com a proclamação da República, né? Enfim, até hoje a gente não sabe muito bem se o Brasil foi descoberto ou não foi descoberto, se houve independência ou se não houve independência. Afinal de contas, Portugal e Brasil é uma coisa só. É difícil dizer que a gente está independente, pode não estar dependendo do reinado, que também nem tem mais em Portugal, e pode estar dependente de outras coisas, que a gente sempre está, de outras colonizações. Lindo. Mais uma vez eu insisto, eu não estou tratando da história da independência, nem estou tratando mesmo da história inteira do Brasil, eu estou tratando da poética desse momento da história do Brasil, da independência, que tem um grito como símbolo, né? O independência ou morte, que até o Tarcísio Meira já falou no filme e tal. Eu estou querendo isso, eu estou querendo mostrar essa dimensão menos histórica, menos sociológica, menos geopolítica. Eu quero falar dessa dimensão mesmo poética desse processo todo.
Inclusive, não se estranhe, não se espante com algumas fotos de esculturas, de bustos, de personagens que vieram muito, muito depois da independência. Alguns até, não sei se aparece aqui no vídeo, mas eu fotografei alguns que fizeram parte e tal. Mas o fato é que se tiver personagem que não tem nada a ver com a independência, não é para ter mesmo só personagens da independência, porque eu não estou tratando só da independência do Brasil.
Vossos peitos, vossos braços são muralhas do Brasil. Vossos peitos, vossos braços, vossos peitos, vossos braços são muralhas do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, devo servir ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Parabéns, ó brasileiros, já tornaram varonil do universo, entre as nações, resplandece, alô Brasil. Do universo, entre as nações, do universo, entre as nações.